Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel. Nós vamos ler no capítulo 2 de Joel, versículo 23 e 24. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24. Fica aí no Antigo Testamento. Se você for para Mateus e voltando, você acha ele mais rápido. Ok? É um livro dentro da divisão bíblica chamada Livro dos Profetas Menores, né? É um livro pequenininho, só 3 capítulos. Você consegue ler em 10 minutos. Então você quer, pastor, eu quero ter o prazer de ler um livro inteiro. Começa por Joel. Você vai ler os 3 capítulos. Eu li um livro inteiro da Bíblia hoje. Tá bom? Leia. O livro de Joel é um livro muito especial e que tem muitas verdades para nós. Tá bom? Joel 2, 23 diz assim: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. E Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. 24. Aí vem uma promessa: as eiras se encherão de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vamos orar? A palavra de Deus, ela pode mudar a história da nossa vida. E é isso que a gente quer que ela faça agora. Tenha humildade para ouvir o que Deus tem para você. Senhor, nós estamos aqui nesse domingo à tarde. Saímos das nossas casas porque queremos te ouvir, Senhor. Sabemos que o inimigo das nossas almas já tentou de todas as formas criar laços, embaraços para que a gente pare. E como nós temos aprendido, no meio de uma tempestade não se vê nada à frente. Mas é por isso que a gente está aqui. Porque ainda que eu não veja nada à minha frente, a tua palavra ela vai nos dar clareza. A tua palavra vai nos dar direcionamento, vai nos dar esperança. Fala conosco, Pai, nesta tarde. Abra os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para receber as verdades do teu reino. Para que possamos ter uma semana abençoada de direcionamentos, em nome de Jesus. Amém. Para entender Joel 2, 23 e 24, eu preciso contar um pouquinho da história para vocês. Eu poderia ler uma série de textos aqui, mas vou preferir contar a vocês. Bom, o que antecede o livro de Joel é a história de Israel. Israel sempre viveu da agricultura. O agronegócio sempre foi a força motriz da economia de Israel. E o povo de Israel sempre teve no seu agronegócio 3 produtos principais de produção e comércio, que eram os cereais, os vinhos e o azeite. Os cereais vinham do trigo, o vinho da uva e o azeite da azeitona. E havia uma parceria muito bonita, porque Deus sempre participou do agronegócio. Deus sempre teve uma relação muito próxima à produção agrícola de Israel. Na entre-safra, Deus mandava chuvas torrenciais. A terra estava seca e lá Deus mandava chuva. Uma chuva que o céu ficava todo enegreado, vento, e caiu uma chuva tão forte, tão forte, tão forte, que a terra virava lama. Então, a terra seca, a chuva era tão forte que encharcava o solo de uma forma tão relevante que havia lama no chão. E aquela lama era o que eles usavam para semear, para plantar, para iniciar a lavoura das uvas, das azeitonas, do trigo. E quando chegava em meados da safra, Deus mandava uma chuva chamada chuva seródia, que é uma chuva mais fraca do que a chuva torrencial, porque agora já tem os frutos no pé. Então a chuva seródia ela vinha no aspecto de adubar, no aspecto de, umedecer, mas agora respeitando os frutos. A chuva seródia era uma chuva tranquila, uma chuva leve. E havia uma parceria muito forte entre o plantio e Deus mandando a chuva. As chuvas vinham na época certa, no tempo certo. Havia uma parceria muito linda. E essa parceria resultou em Israel se transformar em uma potência agrícola. Ano após ano,
as tecnologias de plantio foram sendo aperfeiçoadas, e a cada colheita, a cada safra, os estoques, os armazéns tinham que ser ampliados, porque eles sempre colhiam mais, sempre colhiam mais. Essa parceria era linda. Deus enviando a chuva no tempo certo, a chuva produzindo o que tinha que produzir na terra, e o povo plantando, semeando e colhendo, ano após ano, ao ponto de que Israel se transformou numa grande potência agrícola. Essa parceria Deus com Israel. E esses 3 produtos que eles produziam, vinho, cereais e azeite, não eram só produtos para comércio. Se você for perceber na lei de Moisés, esses 3 produtos eles estavam dentro do culto que o Senhor pediu ao povo de Israel. Então, além de ser 3 produtos que eles usavam para se alimentar, ganhar dinheiro e comercializar, eram produtos que faziam parte do dia a dia do culto. Tinha que ter, só para você entender bem rapidamente, num culto tradicional israelita, tinham que ter 2 cordeiros por dia. Pela manhã, o sacerdote matava um animal, um cordeiro, e ele oferecia junto com esse cordeiro os cereais e o vinho. No culto da tarde, um outro cordeiro era morto e ele oferecia os cereais com azeite. Então, a produção agrícola não só alimentava a economia de Israel, como também alimentava a prática do culto em Israel. Era fundamental, fundamental. Lindo. Era algo que era econômico e espiritual. O povo foi crescendo, o povo foi desenvolvendo, as bênçãos vindo, prosperidade atrás de prosperidade, colheitas maiores atrás de colheitas maiores, ano após ano, mais safra, mais colheita, mais estoques, mais dinheiro, mais equipamentos agrícolas, mais tecnologia de plantio, mais insumos, descoberta de novos fertilizantes, crescimento, crescimento, chuva, crescimento, crescimento, e agora Israel se transforma numa grande potência. E agora entra o grande perigo que ronda todos nós. Agora Israel é uma potência, e agora ser um grande produtor agrícola é fácil. O agronegócio de Israel se transformou algo fácil. Tanto dinheiro, tantos recursos, tanto estoque, que agora o povo de Israel estava vivendo uma fase de insensibilidade. O sucesso era tão grande, as colheitas eram tão fantásticas, que agora eles se transformaram em pessoas insensíveis. Porque agora eles começaram a esquecer que era a chuva que dava o ritmo da colheita. Agora começaram a olhar para os fertilizantes, para a tecnologia, começaram a olhar para como eles eram bons plantando e colhendo, e agora eles esqueceram que a grande diferença da produtividade era a chuva que Deus mandava, e eles achavam que eles eram bons porque eles eram bons. Eles eram bons porque eles sabiam plantar. Eles eram bons, mas nunca foi. Sempre foi a chuva. Sempre foi a parceria que eles tinham com Deus de derramar a chuva torrencial e a chuva seródia. A tecnologia é uma bênção, é ou não é, irmãos? Hoje a gente tem a facilidade de apertar botões, o Google, redes sociais, tudo é muito fácil. Me lembro de minha mãe contando histórias de quando era nova, que tinha que esperar uma das suas irmãs voltar da escola para pegar o tênis dela para ir para a escola. Hoje a gente não pode não ser rico ou não ter muito dinheiro, mas o básico para viver a gente tem, né? Hoje você consegue comprar roupas com baixo custo. Você consegue, ninguém fica mais sem um calçado, ninguém fica mais. Você pode até bater na porta de alguém e pedir um calçado, alguém pode te dar. Hoje nós vivemos uma época, graças a Deus, de muitas facilidades. Muitos acessos à informação, a bolsas de estudo, programas do governo que complementam renda e etc. Mas o que a gente não pode esquecer é que num tempo de facilidades, o nosso íntimo, que é um íntimo pecaminoso, ele sempre vai olhar para o trabalho das nossas mãos. E nós não podemos esquecer, assim como o povo de Israel esqueceu, de que nunca foi a capacidade de plantar a semente, sempre foi a chuva, sempre foi a parceria, sempre foi. A gente percebe que os lenços estão saindo das igrejas. A gente percebe que as pessoas não estão mais chorando, não estão mais se humilhando, não estão mais buscando a Deus, porque temos tanta facilidade, temos tanto acesso, temos tanta convicção, carregamos tanto conhecimento, que nós olhamos muito para nós e pouco para Deus. Pouco. E essa insensibilidade tocou o coração de Deus. Deus disse: então vocês são bons? Então agora eu vou mostrar a vocês quem eu sou. E Deus encerra a chuva. Não cai mais chuva. Para um agricultor não ter chuva é um fracasso, é uma tragédia. O povo enriqueceu, prosperou, e isso afastou eles de Deus. O sucesso tirou deles toda a sensibilidade e todo o sentimento espiritual. E agora,
eles começam a viver como queriam. Eles começam a fazer as coisas como queriam. E quando a gente tem sucesso, a gente começa a fazer as coisas como a gente quer fazer. A gente não se preocupa mais com os mandamentos, com as prioridades. Nós estamos bem e começamos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E agora Deus olha e fala, eu não posso lidar com isso. E Deus começa a enviar pragas. Presta atenção. Pela manhã, não sei, esses dias eu fui para Minas. Eu tive a experiência de passar em muitas cidades do interior. E é muito bonito você olhar os campos. Quando você tem plantio de café, de uva, vinhedos, eles plantam os pés de café, os pés de vinhedo, um do lado do outro. E quando você vê de longe, é muito bonito você ver aquele campo, as árvores, os pés de café ou de uva, eles extremamente ordenados em fileiras, os corredores. É muito bonito você ver o verde do plantio. Pensa, num dia pela manhã, os israelitas acordam, olham para o pasto, olham para o campo e está tudo verde, tudo bonito, tudo reluzente. E à noite, Deus manda um gafanhoto cortador. E aquele gafanhoto corta toda a folhagem de todos os pés de uva, todos os pés de trigo e todos os pés de azeitona. Eles chegam e só tem o caule em pé, todas as folhagens do chão. Aí você diz, nesse momento eles voltaram-se para Deus. Não. Nesse momento eles falaram, uau, caiu tudo, as folhas caíram, cortaram, ficou só o caule. Não, nós ainda temos tecnologia, nós ainda conseguimos, vamos continuar, vamos replantar. E Deus diz, uau, eu mandei um demônio lá, eu mandei um devorador para chamar a atenção deles para mim, não foi suficiente, então agora eu vou mandar um outro. E agora Deus manda um migrador, uma espécie de gafanhoto que consegue pegar toda a folhagem caída e levar embora. E agora, imagine, eles olharam o caule no chão e várias folhas no chão. Falaram, agora nós vamos replantar as folhas, vamos ter mais lavoura. E agora vem o segundo demônio, que são os migradores, mandados por Deus, não foi por diabo. E eles limpam todas as folhagens que estavam no chão. E agora só sobra a terra e o caule. E aí você fala, agora eles se arrependeram, agora eles lembraram que era Deus que fazia a diferença, agora eles lembraram que era Deus que mandava a chuva. Não. Eles continuaram olhando para eles continuaram olhando para a tecnologia que eles tinham e falavam, não, sobrou o caule, nós ainda conseguimos, vamos adubar esse caule, vamos tratar esse caule. E aí Deus diz, não é possível. Então Deus manda o terceiro demônio, manda o destruidor. E lá vem o demônio destruidor e ele come todo o caule, come tudo. E agora não tem mais nada, só tem a terra seca. Aí você diz para mim, agora o povo de Deus lembrou que era Deus que fazia a diferença. Não. Eles falaram assim, não tem caule, não tem folha, mas ainda tem raiz. Nós temos tecnologia, nós temos dinheiro, nós temos expertise, vamos usar as raízes. Deus diz, não é possível isso, não é possível. Eles não lembraram de mim ainda. E agora Deus manda o quarto e último demônio. Deus manda o devorador, aquele que consegue entrar terra abaixo e comer a raiz. Não tem mais nada. O que ficou do cortador, o migrador levou. O que ficou do migrador, o destruidor levou. E o que ficou do destruidor, o devorador levou. Mais nada. Eles tinham semente, eles tinham arado perfeito, tinham qualidade, tinham tecnologia, mas Deus cortou a chuva e Deus tirou tudo. A insensibilidade por conta da facilidade tomou o coração de todos. A insensibilidade por ter uma vida fácil. E agora, sem plantio, sem colheita, os estoques de cereais começam a acabar. Os estoques de azeitona começam a acabar, os estoques de vinho começam a acabar, os tonéis começam a se esvaziar, e veja, a economia começa a afundar, e não é só a economia, a falta de cereal, a falta de vinho, a falta de azeite, começa a interferir no dia a dia dos cultos. Lembra que eu disse a vocês, que os cultos, na prática dos cultos, precisava ter cereal, precisava ter vinho, precisava ter azeite, e agora como eles não têm plantio, como não tem chuva, não tem colheita, então os estoques vão sendo dizimados, e agora o sacerdote começa a dizer, mas falta vinho, mas falta azeite, mas falta cereal, como é que eu vou fazer oferta ao Senhor? E agora o culto começa a ser interrompido, já não tem mais como cultuar, já perde toda a sensibilidade, e aí tudo começa a acabar, e aí Deus levanta Joel. E Deus diz, Joel, você tem que falar com esse povo, você tem que acordar esse povo. E Joel fala com 3 tipos de pessoas, fique comigo. Primeiro ele vai reunir os anciãos, os velhos, e ele vai dizer para os velhos o seguinte, tudo isso está na Bíblia, estou contando para vocês, está na Bíblia. Ele chama os velhos e fala, olha a calamidade que a gente está vivendo aqui.
Olha a terra como está seca. Vocês são anciãos. Vocês são velhos. Vocês já conheceram um Deus diferente no passado? Um Deus que operou milagres, um Deus que fez maravilhas? Sim, então vocês têm que lembrar disso e contar para os novos, porque os novos estão esquecendo o Deus que serviam. Vocês têm que lembrar do que Deus fez no passado, porque eles estão esquecendo, eles estão achando que são eles que plantam, são eles que têm o crescimento, são eles que são bons. Vocês são velhos, vocês têm que reunir a garotada e contar para eles o que o Deus dos nossos pais fizeram. Eles estão esquecendo. Aí Joel agora chama o povo e fala: olha, vocês estão chorando, vocês estão tendo ataque de pelanca aí, rasgando as vestes. Deus não quer que vocês rasguem as vestes. Deus quer que vocês rasguem os corações de vocês. Não adianta ficar tendo ataque histérico porque acabou o vinho, porque acabou o cereal, porque acabou o azeite. Não adianta rasgar as vestes no chão, no ataque histérico. Tem que rasgar o coração. Arrependam-se. Agora ele vai chamar os latifundiários, os empresários, os donos de terra. Ele vai dizer: olha para a terra de vocês como está devastada. Vocês não têm vergonha disso? Porque vocês têm arado, vocês têm gado, vocês têm recursos, vocês têm ferramenta, mas vocês esqueceram que não tem chuva. Vocês podem plantar, vocês podem saber colher, vocês podem trabalhar na entre safra, mas vocês não podem produzir chuva, e chuva só vem de Deus. E vocês já se perguntaram por que não choveu esse ano? Vocês já se perguntaram por que não choveu esse mês? Vocês já se perguntaram por que Deus não está tendo mais essa parceria que tinha com a gente? Vocês estão se fazendo de tonto por quê, empresários ou latifundiários? Vocês já se perguntaram por que não tem chovido? E Joel chama agora os sacerdotes. Ele chama os sacerdotes. E que estão lá chorando, dizendo: a gente não consegue fazer culto, não tem cereal para oferecer, não tem vinho para oferecer, não tem azeite. Aí ele chama os sacerdotes e fala: para de chorar. Vão pôr um pano de saco. O pano de saco era como um pano de estopa. Se fazia um buraco para passar a cabeça. Não se colocava roupa nenhuma por baixo. Era um pano que automaticamente fazia a pele ter coceira. E ele falou aos sacerdotes: ponham o pano de saco. Durante o dia você coça, mas não dá para dormir com um pano de saco. É terrível, ele é quente, não transpira. E ele coça. Mas a ideia do sacerdote colocar pano de saco era justamente essa: era não dormir, era não deitar, era jejuar, orar. E o texto diz de Joel é: uivai. Uivai é o uivo do lobo. Uivai, sacerdotes. Gemei, sacerdotes. Clamai, sacerdotes, porque nós precisamos de chuva. Chuva. E Joel chama todo mundo. Chama, e ele fala: todo mundo vai jejuar a partir de agora. Se vocês querem mudar a vida de vocês, se vocês querem chuva, se vocês querem que o vinho volte, que o azeite volte, que o trigo volte, vamos jejuar. Ele fala: os velhos vão jejuar. Aqueles que acabaram de casar e estão em lua de mel, chama de volta. Está lá no capítulo 1 de Joel. Acabou de casar, tragam os noivos de volta. Que lua de mel que nada, eles vão se jejuar e vestir pano de saco. As crianças que estão amamentando não vão se amamentar nesses dias, vão ficar com fome. Porque até os bebês vão jejuar. Os animais, o boi, a vaca, os carneiros, ninguém vai comer nada. A nação inteira vai entrar num jejum, porque nós precisamos de chuva. Chuva. Nós precisamos tocar o coração de Deus. Nós precisamos tocar o coração de Deus. O povo estava num ápice de comoção. Não tem comida, não tem comida. E ele grita: ei, não rasguem as vestes, rasguem os corações de vocês. Ei, para de ficar gritando que está tudo ruim. Rasga o coração. Essa histeria não vai levar você a lugar algum. Não vai. Então eu quero velho jejuando, quero criança jejuando, quero jovem jejuando, quero sacerdote jejuando, quero os animais jejuando, a nação inteira, para que Deus olhe para nós e envie chuva. E quando a nação inteira está jejuando, acontece o texto que eu li com você. Quando Deus olha para Israel inteira e vê Israel jejuando, aí Deus fala o que ele disse em Joel 2:23. Coloca aí para mim. Quando Deus vê a nação inteira jejuando, depois de ele ter mandado o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor,
Deus vai dizer: ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor o seu Deus, pois Ele, agora sim, vendo os sacerdotes com pano de saco, vendo todos jejuando, Ele vai dizer: pois Deus agora lhe dará chuva de outono, conforme a sua justiça, e Ele envia muitas chuvas de outono, da primavera. E agora o versículo 24, vendo o povo ali se humilhando, Ele vai dizer: e as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Ele está dizendo: eu olhei para vocês, eu não resisto ao gemido de vocês, eu não resisto à oração de vocês, eu não resisto à humilhação de vocês, então eu vou restituir tudo que o gafanhoto levou, eu vou devolver, porque eu amo vocês, e agora eu vou devolver chuva temporã, eu vou devolver a chuva seródia, eu vou devolver a chuva que vai criar um lamaçal, e vocês vão voltar a plantar, eu vou devolver a chuva temporã, que vai trazer a equilíbrio na colheita, eu vou trazer algo especial para vocês, porque eu sei que agora o coração de vocês voltaram para mim, e quando o coração está perto, eu trago chuva, 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 chuva. Os gafanhotos levaram tudo, arrebentaram, e agora a gente tem que fazer uma análise na nossa vida. Pastor, eu trabalho, não tenho nada. Fiz faculdades, e estou sempre por baixo. Pastor, faço tudo. Esse é o grande problema. Não é o tanto que eu faço, é o quanto chove. É um quanto chove. E só Deus derrama chuva. Repete isso para você. Só Deus derrama chuva. Você pode trabalhar como um louco, só Deus derrama chuva. Você pode ter os melhores amigos que colocam você nas melhores empresas, só Deus faz chover. Você pode ter o melhor convênio médico, só Deus faz chover. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, só Deus faz chover. Você pode ter o melhor ministério, só Deus faz chover. Só Deus faz chover. Só Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. E tem gente aqui dizendo: pastor, vai ficar tudo bem. Está perdendo caule, está perdendo raiz e não está percebendo que não é a chuva, não tem chuva. Não tem chuva. Está perdendo tudo e ainda está lá com orgulho, dizendo: não, está tudo bem, está tudo sob controle. As folhas caíram no chão, já não tem mais folha. Sobrou só o caule. Não, com o caule dá certo. O caule foi embora, sobrou a raiz. Não, com a raiz eu vou conseguir. Agora acabou a raiz, só tem terra seca. E tem muitos que ainda com terra seca ainda tem o seu orgulho dizendo: eu consigo sozinho. Eu consigo, é meu trabalho, minha vida. Já viu gente fazendo isso? Ó, minha força está aqui, ó. Maldito é o homem que pensa assim. Maldito é o homem que confia no homem, ou que confia no seu próprio braço. Maldito é o homem. O vento vem, a tempestade vem, e Deus vai encher o seu lagar de novo de vinho, diz o Senhor. O trigo simboliza a palavra. Levanta sua mão para cá. Eu profetizo que Deus vai abençoar você com cereais a partir dessa semana. Tem muitos aqui que perderam a palavra, estão calados diante do que o diabo está fazendo. Muitos aqui estão com estoque de trigo vazio, não tem palavra, se tornaram ouvintes das afrontas do inferno, se tornaram ouvintes de desaforo, se tornaram ouvintes das pessoas, porque o estoque está vazio de trigo, não tem palavra, não tem discernimento, não sabe como agir, não sabe como reagir, não sabe como falar. Quando abre a boca só fala bobagem e não sabe falar, não sabe se posicionar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que se você clamar por chuva, Deus vai trazer a colheita de novo dos cereais, Deus vai colocar palavra na tua boca, Deus vai colocar discernimento na tua mente, você não vai ser mais enganado, e você vai abrir a sua boca para fazer algo que vale a pena de verdade. Deus vai colocar, levante suas mãos ainda, Deus vai derramar vinho, talvez os teus tonéis de vinho estão vazios, e a tua alegria depende de um cinema, depende de um programa no shopping, depende de um abraço, depende de alguém, depende de uma pessoa. Deus vai te derramar uma alegria que não vem do mundo, vem dele, e você vai perceber que ainda que a situação esteja de perna para o ar, você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, porque o seu tonel de vinho vai ser cheio nesta noite, o seu tonel de vinho vai ser resplandecente. Prepara, porque a chuva vai dar a você colheita de vinho, e você vai perceber que a alegria é incircunstancial. Oh, levanta a tua mão ainda, levanta. A chuva vai trazer de volta o azeite. Azeite simboliza a unção, a separação. Muitos aqui caíram, muitos aqui estão sem crédito, estão com a moral arrebentada, e muitos não acreditam mais em você, mas a unção vai te ungir de novo, a unção vai te pôr de pé de novo, a unção vai devolver aquilo que você perdeu, a unção vai te lambuzar de azeite.
azeite, e aquilo que o diabo tentou apagar e ofuscar da sua vida, eu declaro que o azeite vai trazer de novo você e pôr você num novo lugar. Isaías capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz que naquele dia, a sua carga, naquele dia, o seu fardo será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, e o jugo será quebrado, porque vocês estarão muito gordos. Esse gordo significa gordura, a gordura do azeite, a gordura do óleo. Tem tanto óleo na minha vida, que o jugo é quebrado do ombro. Tem tanto óleo na minha vida, que eu não carrego mais carroça, não carrego mais algema, não carrego mais peso. O jugo será quebrado, do jugo o grilhão do meu pescoço. Sabe o que você precisa? Você não precisa de uma ferramenta nova, você não precisa de uma enxada nova, você precisa voltar-se para Deus, para que a chuva venha, porque se a chuva vir, você vai colher, você vai colher, você vai colher. Você sabe plantar, você é habilidoso, você sabe que você é bom em alguma coisa. O problema não é que eu sou incapaz ou não, o problema é que eu preciso da chuva. E se você unir as suas técnicas humanas com a chuva, você é imbatível. Você tem azeite, você tem cereal, você tem vinho, você tem palavra, você tem alegria e você tem unção. Agora, se só tiverem as suas técnicas e não tiver chuva, você está morto, porque você vai trabalhar igual um condenado e teu celeiro vai estar vazio. Porque melhor que seja a semente, ela precisa da água. Melhor que seja a terra, ela precisa da água. Água. E água só Deus derrama. Água só Deus derrama. Água só Deus derrama. Podem te ensinar a plantar, podem te ensinar a colher, podem te ensinar a preparar a terra, mas água só Deus derrama. 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 Só Deus derrama. Só Deus derrama. E não tem agricultura sem água. Curva a sua cabeça. Não deixe as facilidades